Olá, seja bem-vindo ao Storicoro, o seu canal de conhecimentos e conteúdos de história. Vamos agora continuar o conteúdo das nossas aulas. Vamos começar então com a questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição, os movimentos sociais e a imprensa negra, a cultura afro-brasileira como elemento da resistência e superação das discriminações. A abolição da escravidão, em 1888, não conseguiu livrar os negros da discriminação racial, da exclusão e da miséria. Esse processo foi um ponto crucial para o aparecimento das favelas, da pobreza, trazendo aos negros o desencanto com a liberdade. Então, mesmo após a abolição, da escravidão, lá em 13 de maio de 1888, a ideia na época era que, com o fim da escravidão, os negros pudessem ter mais oportunidade, pudessem ter uma vida melhor, serem livres e terem condições de vida como qualquer outra pessoa. E isso trouxe na época um grande problema que era os negros não se sentiam livres. Essa liberdade que o fim da escravidão deu, na verdade, não teve tantos benefícios para a população negra. O governo não previa nada que trouxesse aos escravos libertos uma garantia a algum direito adicional. Muitos negros continuaram na condição de escravos por falta de opção. Então, mesmo com o fim da escravidão, para alguns negros que não tinham nada, não tinham nenhum tipo de posse, não tinham um lugar para viver, eles continuaram sendo escravos. Às vezes na mesma fazenda ou em outras fazendas, continuavam vivendo a mesma situação que tinham antes, porque não tinham onde morar, nem o que comer e nem aonde trabalhar. Nas grandes cidades, principalmente no sul, os imigrantes europeus chegaram ao Brasil e assumem as principais formas de trabalho, dificultando aos negros o acesso ao trabalho. Como na época começaram a vir os europeus para cá, para o Brasil, esses europeus começaram a pegar os empregos que existiam na região, os empregos nas fábricas que estavam começando, nas fazendas de café, e os negros que não eram mais escravos não tinham nenhum tipo de acesso ao trabalho, não tinham como trabalhar, porque o preconceito era muito forte, fazia com que esses negros não tivessem acesso ao trabalho. Além disso, criou-se um pensamento de branquear o país para um desenvolvimento maior, assim como nos países europeus. Então, na época, começou a se criar várias teorias da superioridade dos povos brancos e da inferioridade dos povos indígenas e negros. Como na época se tinha esse pensamento de que os povos da Europa eram superiores aos outros povos, então trazer os imigrantes para cá era uma forma de tentar melhorar e desenvolver o país, né, que estava bem atrasado com relação aos outros países do mundo. Esse era o pensamento que eles tinham na época. Com isso, restava aos ex-escravos poucas opções de sobrevivência. Geralmente, trabalhavam nos campos, ocupando pequenos pedaços de terra e, geralmente, em sistemas de parceria, nos quais cedia parte de sua produção ao dono da terra que cultivava. Então, os escravos não tinham muitas opções do que fazer, eles ocupavam o campo, né, trabalhavam nas fazendas e assumiam a ideia da parceria, que é o que? Você não tem terra, mas você trabalha na terra de alguém e como pagamento por esse aluguel, digamos assim, da terra, você dá uma parte do que produz ao dono da terra. Mas a partir da década de 1930, a migração de negros e seus descendentes às cidades cresceu cada vez mais. Eles geralmente desempenhavam funções mais subalternas, menos rentáveis. O tempo foi passando, lá pelos anos de 30, né, muito já tempo depois do fim da escravidão, os negros começaram a sair das fazendas e começaram a ir para as cidades. As cidades começaram a se desenvolver, né, principalmente as capitais de cada estado. E aí então os negros queriam melhores condições de vida, queriam tentar uma vida melhor, conseguir algo melhor, então começaram a sair do campo e ir para a cidade. Chegando na cidade, eles não encontravam empregos. Os únicos empregos que tinham eram funções mais subalternas, ou seja, que eram funções de serem mandados, serem às vezes até explorados, né? E eram funções que pagavam bem menos do que outras funções, por exemplo, de fábricas, né? Poucos negros foram admitidos em atividades com melhor remuneração. Geralmente, esses eram chamados de negros com alma de branco, demonstrando que a questão racial não tinha acabado, mesmo com a abolição da escravatura. Então, tinha nesse período a ideia de que realmente os negros ainda eram inferiorizados, né? Eram resquícios da escravidão no país. Então, poucos negros conseguiam se destacar no seu trabalho, com trabalhos que realmente tivessem uma boa renda, que valesse a pena para viver e sobreviver.
Só que aí esses negros eram desconsiderados ou chamados de negros de alma branca, porque eles eram exceções, né? E eles eram mal vistos pelos outros, tanto negros quanto brancos, por serem exceções e serem totalmente diferentes da realidade da maioria das pessoas. O pensamento das pessoas na época se limitava à ideia de que os negros eram considerados indivíduos inferiores, portanto incapazes de exercer atividades com boa remuneração e com destaque social. Então, esse pensamento da época é um pensamento muito atrasado, né? A ideia de que os negros eram inferiores era um pensamento que tentava aumentar a questão do preconceito e do racismo. Você promove uma etnia, uma cultura e diminui a outra, né? Sendo que, como a gente já sabe, né, não existem etnias melhores ou piores, as etnias são diferentes e cada povo tem a sua própria cultura, o seu próprio pensamento, sua forma de agir e pensar. Não existe melhor ou pior. Surgem na época alguns movimentos sociais que serviam para quebrar esse sistema que prejudicava os negros brasileiros. Um desses movimentos é o TEM, Teatro Experimental do Negro. Então, começaram a surgir vários movimentos, grupos de pessoas que tentavam buscar algo diferente, tentavam fazer algo para melhorar as condições das pessoas negras no Brasil. O TEM foi um grupo majoritariamente composto por integrantes negros de várias profissões que se reuniam e ensaiavam para apresentar peças teatrais. A maioria não era ator profissional e teve que aprender a ler para poder conhecer os textos que apresentaria no teatro. Então, o TEM foi um movimento de alguns negros, né, que trabalhavam em vários empregos, mas se reuniam para ensaiar e para apresentar peças teatrais. Muitos deles não sabiam ler nem escrever, mas tinham que aprender e aprenderam a isso para poder ler, né, os roteiros e ler as peças e poder conseguir ensaiar e desenvolver o trabalho. Então foi um movimento social que envolveu a cultura e a arte para a população negra. Mais que uma companhia de teatro, o TEM fazia mostras culturais e apresentações falando sobre a questão dos negros. Então, aqui nós temos uma foto, né, que mostra um dos ensaios de uma apresentação do grupo TEM. Né? Podem ver que são os atores negros, né, que estão ensaiando com a movimentação do corpo, que é uma questão bem característica do teatro. Né? Essa imagem é de 1957. Aqui tem um jornal, né, um recorte de jornal do Folha Carioca de 1946, que mostra dois detalhes importantes, né? Olha só, a expansão dos negros brasileiros nas artes, o teatro experimental do negro e a orquestra afro-brasileira lutam pela emancipação mental do homem de cor, recursos, iniciativas, dificuldades. Então, ele fala de dois movimentos culturais relacionados à cultura negra, que seriam o Teatro Experimental do Negro, tem, né, que acabamos de ver, e a Orquestra Afro-Brasil. Dois movimentos que tentavam melhorar as condições de vida em forma de arte. Aos poucos, vai sendo compreendido pelo nosso público a expansão das manifestações artísticas dos negros brasileiros, no crescente desenvolvimento da nossa cultura e no marchar progressivo da civilização. Elementos que muitos contribuíram para a independência econômica dos povos em todas as épocas e, principalmente no Brasil, onde mais perdurou a escravidão. Os negros se voltam agora para o campo artístico, cheios de ardente idealismo, como se tocados estejam da centelha que tem servido de guia ao pensamento do homem na luta dos feitos memoráveis da história. E aqui é a ideia de que, como o Brasil estava desenvolvendo culturalmente, os negros também querem uma vida melhor, querem uma independência da econômica, querem condições de vida melhores para todo mundo, mesmo num país em que tanto tempo a escravidão ficou sendo um fator marcante para um povo, né? Então a ideia agora era através dessa arte, através das apresentações, tanto musicais quanto teatrais, valorizar a cultura e a população negra naquela época. Outro movimento que surgiu na época foi a Frente Nacional Brasileira, a FNB, que foi uma entidade fundada em 16 de setembro de 1931, em São Paulo, com o objetivo de defender os direitos civis do negro. Teve como principais organizadores Arlindo Veiga dos Santos e José Correia Leite. A frente tinha a intenção também de concorrer a cargos eleitivos de representação para os negros, uma espécie de partido político.
já que na esfera política os negros não se sentiam representados. Então, a Frente Nacional Brasileira, a FNB, era uma ideia de tornar um grupo político, né, para que os negros fossem representados. Não existiam a participação de pessoas negras nesse movimento, não existiam pessoas negras que representassem os negros nesses locais, né, para trazer políticas para essas pessoas, para trazer melhores condições de vida. Então, a ideia era criar um partido político que concorresse às eleições e tentasse buscar uma solução para esses problemas que a população negra enfrentava. A Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher a integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Educadora e jornalista atuante, teve que romper muitas barreiras para conquistar espaços que, em seu tempo, eram inusitados para as mulheres, e mais ainda para uma mulher negra. Então, Antonieta de Barros foi a primeira mulher a integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi a primeira mulher negra. Ela foi uma política, né? Ela era jornalista, se tornou deputada estadual e foi a primeira mulher a participar, então, de uma forma, como deputada da política e uma mulher negra. Ela trabalhava como jornalista na década de 1920, dirigindo em Florianópolis o jornal A Semana. Dirigiu o periódico, o jornal Vida Ilhoa, de Florianópolis também. Como educadora, fundou o curso Antonieta de Barros, além de ter lecionado em outros 3 colégios. Então, mais do que uma mulher negra na participação da política, ela é uma professora, uma educadora e também era representante de jornais da cidade, né? E isso era muito importante na época. Lembre-se que na época não existiam internet ou televisão, o rádio era muito primitivo ainda, então a forma de comunicação das pessoas era através dos jornais. Para ela, o mundo poderia se recuperar por meio da educação formal, que é escolar. As pessoas precisam ter acesso à cultura para que se obtenham a independência, não só física, mas moral e de identidade. A liberdade, tão perseguida por todos, vinha com educação e conhecimento. Então, para Antonieta de Barros, a única forma que ela achava de encontrar que as pessoas solucionassem os problemas, que as pessoas tornassem independentes, tanto economicamente quanto fisicamente, como moral, tivessem a sua própria identidade, sabessem quem são e o que vão fazer da vida, era através da educação formal, escolar. Então ela queria que todos entrassem na escola, frequentassem a escola, tivessem acesso à educação, para que assim, com a educação, as pessoas pudessem ter uma vida muito melhor. Na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e receberam votos, filiou-se ao Partido Liberal Catarinense, que a elegeu deputada estadual. Tornou-se, desse modo, a primeira mulher negra a assumir o mandato popular no Brasil. Então, na primeira eleição que as mulheres puderam participar, tanto votando quanto sendo possível ser eleitas, né, lá em 1934, ela se filiou ao Partido Liberal Catarinense e foi eleita como deputada estadual. A primeira mulher e a primeira mulher negra a assumir o mandato no Brasil foi aqui em Santa Catarina. Essa é a Antonieta de Barros, né? Ela era professora de português, ela comandou jornais em Florianópolis e foi a primeira mulher a ser eleita para um cargo, né, que seja um cargo eletivo, digamos assim, né, que as pessoas aqui elegeram. Com isso a gente encerra o nosso conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.